e falar através das nossas vidas para cada um, Senhor, que nesse momento está, Senhor, ouvindo, Senhor. Senhor, que o Senhor venha agir, Senhor, na vida dele, na alma e no espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Espírito Santo, olhe por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, nem sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Glória a Deus. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus. Aleluia. Graças a paz, irmão, vamos fazer a leitura aqui do texto, naquilo que Deus vai estar transmitindo para a nossa vida hoje. Sejam muito bem-vindos, todos estão chegando aí na live. Pega sua Bíblia, abra comigo no livro de Josué, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 10. Nós vamos estar falando hoje sobre uma passagem que Deus nos ensina muito, como Deus nos libera as coisas sobre a nossa vida, como Deus faz as coisas acontecer, já nos faz as promessas, e às vezes nós não acreditamos, que as coisas irão acontecer. Diz assim o texto, está no livro de Josué, no capítulo 6, do verso 1 até o verso 10, diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó e seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo-vos o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse:
Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram a trombeta. E a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis e nem fareis ouvir a vossa voz, e nem sairá palavra nenhuma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, e então gritarei. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial, e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam a arca, as 7 trombetas de chifre de carneiro, diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente, e os homens armados iam adiante dele, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva. E da mesma sorte rodearam a cidade por 7 vezes somente naquele dia. Rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, e ela tudo quanto nela, quando houver, somente viverá Raabe e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os homens de Deus, os mensageiros que enviamos. Então, a passagem da destruição de Jericó nos ensina muito sobre tempo, sobre promessa de Deus, sobre o que Deus fala, o que Deus vai fazer, aquilo que Deus vai realizar sobre as nossas vidas, e qual o tempo que isso vai acontecer. Quando as coisas vão acontecer, como a gente vai entender isso, né? Nós primeiro temos que entender que Jericó era uma cidade muito fortificada. Era uma cidade onde muitos outros exércitos tentaram tomar Jericó, né? Muitos outros exércitos tentaram tomar aquela cidade, mas nunca conseguiram tomar, né? Nunca conseguiram possuir Jericó, porque Jericó tinha uma muralha muito alta, né? E uma largura, né, que poderiam passar 2 carros por cima da muralha, né, e de altura no mínimo uns 10 metros, fora a largura da muralha. Então era quase impossível entrar em Jericó, era quase impossível alcançar, né, entrar naquela cidade devido ao grau de dificuldade que aquela cidade tinha para entrar naquele lugar. Então Deus, ele aparece para Josué e diz para Josué que eles vão possuir Jericó. Ele diz: estando Josué de pé em Jericó, levantou os olhos e que achava em pé diante dele um homem que trazia na mão a espada. Chegou-se a Josué e disse: és tu um dos nossos ou dos nossos adversários? E respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe dos exércitos do Senhor: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim, quer dizer, era o próprio Senhor se apresentando para Josué e já dando as instruções para ele de como eles entrariam em Jericó, de como a cidade seria possuída.
de como Deus iria fazer para derrubar aquelas muralhas, sem que eles precisassem fazer nada. E é isso que eu acho muito interessante nas coisas de Deus. Nós, como seres humanos, colocamos dificuldade em tudo, né? Tudo que a gente vê é difícil, tudo que a gente vê é complicado, tudo que a gente vê é muito difícil para fazer, a gente acha que tudo é muito impossível, que tudo é muito complicado. A gente sempre tem isso na nossa mente, né? Eu ia fazer, mas eu vi que ia ser muito difícil e parei, eu vi que era muito complicado e desisti. Nós somos assim como seres humanos. Nós tendemos a desistir muito fácil das coisas. Quando o Senhor aparece para Josué e diz que eles vão possuir Jericó, é uma coisa que entra na cabeça da pessoa. Como a gente vai entrar numa cidade que ninguém nunca conseguiu? Uma cidade totalmente fortificada em toda a sua volta, Jericó, com a muralha de 10 metros de altura e que passava 2 carros por cima. Como nós vamos entrar com um grupo de homens? Israel nem tinha soldado nesse tempo ainda, um exército formado em si para guerrear, para entrar naquela cidade. Não existia como eles entrarem se não fosse pela mão de Deus. Então, o Senhor aparece a Josué e diz para ele o que ele vai fazer para que o nome do Senhor seja glorificado naquela cidade. Então Deus diz para ele, pega os sacerdotes, coloca na frente, coloca os homens armados na frente dos sacerdotes e rodeia a cidade por 7 dias. Rodeia, volta para o arraial, descansa. Levanta, faz tudo de novo, pega os sacerdotes, põe na frente, os homens armados põe na frente e rodeia de novo, volta para o arraial. Aí vai de novo e volta para o arraial. E assim ele fez durante 7 dias. Aliás, 6 dias, perdão. 6 dias ele fez essa volta. Voltava para o arraial. Fazia a volta na cidade, voltava para o arraial. Fazia a volta, voltava para o arraial. No 7º dia, Deus falou, agora dá 7 voltas. Além do que você já deu. E na 7ª volta, manda o povo gritar. Porque até então, o povo está calado. O povo estava quieto. Né? O Deus deu uma ordem através de Josué para que o povo não falasse. Para que o povo não se manifestasse. Para que não houvesse contenda, que não houvesse, mas eu acho que não vai. Começa a conversar, começa um questionar. E o que você acha? Acha que a gente vai conseguir ganhar isso? Então, para que não houvesse isso, Deus deu uma estratégia para que o povo ficasse todo em silêncio, até que realmente a vitória viesse a acontecer. E assim aconteceu. Eles passaram aquele tempo todo rodeando a cidade, como Deus ordenou, e no 7º dia rodearam mais 7 vezes. Para que? O que aconteceu isso? Você pode me perguntar assim, mas Deus poderia fazer na primeira vez? Deus poderia. Deus poderia fazer na segunda? Deus poderia. Deus poderia fazer na terceira, na quarta? Deus poderia. Mas Deus estava também querendo testar a fidelidade do povo, testar a fé do povo em Deus. Às vezes existe coisas na nossa vida que demora, não é porque Deus quer que demore, mas é porque Deus quer testar a nossa fidelidade. É igual quando você está numa fila, né? Você está ali numa fila para pagar uma conta, já reparou isso? Você está numa fila para pagar uma conta. Aí, chega a pessoa lá, né, a última pessoa da fila, aí ela olha assim para aquela fila e ela fala assim, tá muito cheio, vou embora, vou tentar outro dia, porque vai demorar muito para pagar. As pessoas sempre são assim, né? Aí, em vez de ficar ali na fila, não, ela vai embora, vai ver outro dia para poder pagar a sua conta, porque ela acha que a fila está muito grande. Aí chega alguém e fica lá no último lugar da fila, esperando, é o 10º lá, esperando. Aí a caixa, né, lá, a atendente fala assim, olha, o sistema saiu aqui. E pode ser que volte com meia hora, pode ser que volte com 10 minutos, pode ser que a gente não sabe. Aí sabe o que acontece? Eu estou dizendo por experiência própria que isso já aconteceu comigo. Eu fiquei na fila, na lotérica,
o sistema saiu do ar, né? E eu estava bem lá atrás na fila. Aí a moça falou assim, olha, não há previsão de retorno. Não há previsão de quando vai voltar. Pode ser daqui alguns minutos, pode daqui algumas horas. Aí eu falei assim, eu vou ficar aqui, vou, né? Como a gente diz no nosso cotidiano, vou marcar um 10. Né? Vou ficar aqui, vou marcar o 10, vamos ver o que pode acontecer. Aí o que aconteceu? A segunda pessoa, a terceira, a quinta, a sexta, foi todo mundo saindo. Não tem previsão? Voltou, não voltou, vai embora, então vai embora. E ficou eu e mais duas moças, que estavam justamente na minha frente. Aí elas olharam para mim e falaram, ei moça, tu vai ficar? Eu falei, vou ficar mais uns minutinhos aqui, eu ainda estou com tempo, caso, né, não volte, eu vou ter que vir outro dia, mas eu vou esperar. Aí nisso, passou assim uns 5 minutinhos, passou os 5 minutos, ficamos nós três, foi chegando outras pessoas e eu, como eu era o terceiro que fiquei na fila, eu ia avisando, o sistema está fora, não tem previsão. Aí as pessoas iam tudo embora. Ninguém quis ficar atrás de mim no caso da fila. Todo mundo queria ir embora porque o sistema estava fora do ar. Passou mais ou menos uns 5 minutos. A moça lotérica falou assim, o sistema voltou. Quer dizer, eu falei assim, graças a Deus. Quer dizer, se eu estivesse na fila normalmente, até pagar tudo aquilo as pessoas estavam na minha frente, com certeza ia durar mais do que 5 minutos. Ia durar mais do que 10 minutos, de repente, tem gente com um monte de conta para pagar. Então eu fiquei ali e fui o terceiro e fui atendido. Então, as coisas acontecem na nossa vida para nos provar. Né? 6 dias rodeando a cidade e no 7º rodear mais 7 dias, mais 7 voltas, na verdade. Aí você para pensar, caramba, tanta coisa, né? Deus poderia, mas olha o que Deus estava provando. Se o povo ia ficar quieto, né? Se as pessoas iam entender o propósito de Deus, se as pessoas iam entender o que Deus ia fazer, se alguém ia desistir, alguém ia falar, eu não vou rodear mais a cidade, alguém ia falar, Josué, isso é uma palhaçada, eu não vou mais ficar rodeando isso, estou cansado, rodeia, volta para o arraial e volta, e nada acontece. Muitas situações poderiam acontecer naquele momento, enquanto eles estavam rodeando a cidade, e Deus estava provando o povo, provando a fé do líder também, Josué, e provando a cada um, dizendo, espera, tem paciência que as coisas vão acontecer. Tenha paciência, não desista, tenha perseverança. Aí o que aconteceu? No 6º dia, né, eles voltaram para fazer a volta, que seria a 7ª. Aí Deus falou assim, em vez de dar uma, né, que eles foram dando 6 dias, foi uma volta na cidade para cada dia, dos 6. Né? Quando eles iam para o 7º dia para dar uma volta, aí Deus diz assim, não, no 7º não vai ser uma volta não, no 7º vai ser 7 voltas. Então, Deus duplicou a carga, falou, poxa caramba, em vez de dar uma volta, vamos dar 7, isso, vamos dar 7 voltas. Vamos lá, começa aí, dá as voltas aí, e na 7ª só na 7ª, o povo vai gritar, o povo vai dizer, glória a Deus, aleluia, e Deus nos entregou a cidade, só nessa. E aí o povo foi rodando. Eu fico me imaginando como a gente, como ser humano. Olha o que eu acho de gente que queria falar naquele momento. Eu acho que de gente que queria falar com outro. Pô, rapaz, alguém tem que falar alguma coisa. Estamos enjoados de rodar essa cidade. E Jericó não era uma cidade pequena, gente. Não era uma ruazinha que você virava, não. Jericó era uma cidade muito grande. Para você rodeá-la toda, ficar rodando ali, rodando. Você imagina isso? Você rodando aquela cidade e esperando até a 7ª volta, para você poder gritar, para você poder falar. Sabe o que Deus está falando aqui comigo? Existe horas que é para se calar, e existe horas que é para falar. Às vezes a gente quer falar na hora que é para ficar calado. E né, a gente quer falar quando é para ficar calado. É assim que funciona. Tem hora que às vezes é para ficar quieto e a gente quer falar. E tem hora que é para falar, a gente quer ficar quieto. A gente confunde o tempo, os momentos e acaba às vezes perdendo um monte de coisa.
O povo rodeou aquela cidade toda, ficou rodeando mesmo. Parece algo para o nosso tempo, algo chato, algo que, poxa, não tem fim, mas o que Deus estava querendo era provar a fé do povo. Ó, continua dando essa volta aí, porque na sétima eu vou dar vitória. E aí na sétima, Deus deu um plano de vitória para Josué e falou assim: pode mandar o povo gritar, porque as muralhas vão cair por terra. E o que aconteceu? As muralhas, na sétima volta, caíram. Caíram e eles entraram na cidade. Eles puderam ver a mão de Deus agir sem eles terem que fazer praticamente nada, a não ser rodear a cidade. Eles não fizeram praticamente nada do lado de fora, até porque eles não podiam fazer. Eles só ficaram rodando. Eles fizeram o que ele podia. Tem um texto na Bíblia que diz que aquilo que eu posso fazer, Deus não faz por mim. Então eles podiam rodear. É como se Deus dissesse: o que vocês podem fazer? Tem corda para subir? Não. Tem tanque para explodir o muro? Tem não. Tem alguma coisa? Não tem. Então faz o seguinte: faz o que vocês podem, rodeia a cidade. Isso vocês podem fazer. Dá a volta na cidade, faz isso aí, faz o que vocês podem, porque o grande milagre quem vai fazer é Deus. E foi o que aconteceu. As muralhas caíram porque Deus assim fez com que as muralhas caíssem naquele dia. E grande foi a vitória do povo sobre Jericó. Mas sabe por quê? Porque souberam acreditar em Deus, souberam esperar, souberam entender o tempo. Existe tempo que é para você ficar quieto. Existe tempo que Deus está falando: não fala nada não. Deixa a coisa acontecer, deixa o agir do Senhor, deixa as coisas se mover. Às vezes você já está engasgado, às vezes você está engasgada. Não, hoje eu vou falar, não, hoje eu vou tomar. Aí Deus está falando, através dessa mensagem, Deus está falando: espera o tempo, dá as 7 voltas, espera, não fala na quinta não, não fala na quarta volta não, espera, dá as 7 voltas e depois, assim vai ser o tempo que você vai aí falar, que você vai trazer aquilo que Deus quer para a tua vida, para que Deus te dê vitória. Então, nessa noite, em nome de Jesus, aprenda com Josué na cidade de Jericó. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a interpretar o que Deus está falando. Aprenda a entender o que Deus está dizendo para você hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Aprenda a discernir esse tempo. Aleluia! O tempo de falar, o tempo de se calar, o tempo de andar, o tempo de parar de andar. Existe em Eclesiastes um texto que diz que é tempo para tudo. Então Deus delimitou o tempo para Josué. Faz assim, que no momento certo eu vou dar vitória. E assim aconteceu. Deus deu vitória, como vai dar na sua vida também. Você que está nos assistindo, você que vai assistir esse vídeo depois, que Deus venha abençoar muito a tua vida. Eu creio que através dessa mensagem, Deus vai te dar muita vitória. De repente você está aí ansioso, você está aí com coisas no coração, com um monte de coisa para você fazer, e Deus está falando: ouve a voz de Deus, ouve a instrução do Senhor e faz só conforme Deus mandou, porque vai dar tudo certo. Gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, sempre peço isso. Tá? Nós precisamos bater a meta de 100 inscritos no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, compartilha a nossa live, se inscreve no nosso canal lá, tá? No Ministério Recomeçar lá no YouTube. Tem aqui também no nosso Face, tanto o meu quanto da Bispa, o nosso link do nosso canal. Se inscreve lá em nome de Jesus e Deus abençoe muito a sua vida, tá? Deus abençoe muito a sua casa neste dia. Tá? A Bispa vai estar também trazendo algo para o teu coração, né, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, ontem pela manhã eu estava na loja. Logo cedo assim que eu cheguei na loja, e eu falei com o Senhor, eu falei: Senhor, fala uma palavra no meu coração. E ele trouxe essa palavra de Josué capítulo 6, verso 2. Eu até compartilhei para algumas pessoas, né, no meu WhatsApp, postei alguma mensagem, e a palavra que assim muito me chamou a atenção foi o verso 2, que o Senhor fala assim: o Senhor Deus disse a Josué: olhe, estou entregando a você a cidade de Jericó, e eu, o seu rei,
e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados de israelita marchem em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias, na frente da arca da aliança. E irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade e os sacerdotes tocarão as cornetas, né? Então, assim, o verso 2, Deus ele dá uma ordem para Josué. Só que essa ordem já foi entregue. O Senhor ele falou para Josué, sabe assim, ele já deu para Josué uma ordem, mas a ordem de vitória. Deus falou para Josué assim: Josué, eu estou te entregando, eu estou te dando a cidade de Jericó. Então ele falou assim: olha, você só vai lá tomar posse, porque já é sua, já é de vocês a cidade. Só que para vocês tomarem posse, vocês precisam seguir algumas regras, seguir algumas regras que eu vou impor para que vocês possam ser bem-sucedidos. E a palavra de Deus vai falar que Deus falou assim: olha, você vai pegar 7 sacerdotes, vai pegar a arca, vai pegar 7 chifres e vai dar a volta durante 7 dias na cidade. Só que os primeiros 6 dias vocês darão a volta calado, mudo, não vão falar nada, 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 nada. E eu tava vindo hoje lá de Santa Cruz para cá, para Caxias, eu estava conversando com meu esposo sobre essa mensagem. Eu falei assim: filho, como Deus é tremendo, né? Ele nos dá uma coisa já nos garantindo a vitória já é nossa, né? Deus ele fala assim: olha, tá aqui, agora você vai de encontro, como assim? Vai de encontro a sua coroa, vai de encontro a faixa, vai de encontro ao pódio, vai de encontro à vitória, já é sua, mas é você que tem que fazer o caminho para chegar até lá, né? Uma pessoa vai te dar alguma coisa, você tem que estender as mãos. Se a pessoa fala assim: olha, vem aqui na minha casa que eu vou te dar alguma coisa, você vai ter que sair da tua casa, da tua zona de conforto, para ir até a casa daquela pessoa, para poder pegar aquilo que ela vai te dar, já é seu. Então você tem que ter a disponibilidade, a atenção de sair da tua zona de conforto e ir para a casa daquela pessoa. Então Deus ele falou para Josué: Josué, eu já dei para vocês Jericó, então saia da zona de conforto, comece a caminhar o caminho ao qual eu vou dar, porque vocês vão ter que rodear a cidade 6 vezes, no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes, e na 7ª vez vocês vão gritar. Querido, você já imaginou rodear uma cidade debaixo de um sol quente, calado, mudo, sem poder dar uma palavra, sem falar com o meu amigo, com a minha amiga, que eu estou cansada, que os meus pés estão cansados, estão com bolha, né? Josué deu uma ordem, ele teve que observar para ver se todos estavam cumprindo a ordem, porque a ordem era calar. A ordem era ficar mudo durante as 6 voltas, era ficar mudo ali naquela volta, tinha que ficar mudo, não podia falar nada. E Josué, ele conduziu o povo, e o povo foi obediente à voz de Josué. Então, querido, o que muitas vezes nos falta é simplesmente a obediência à voz de Deus, a obediência à voz do nosso líder, né? O nosso sacerdote. Muitas vezes a gente perde a bênção que foi liberada por causa da nossa desobediência, porque a gente quer falar demais, a gente acha que sabe demais. Deus deu uma instrução ao nosso pastor, Deus deu uma instrução à nossa pastora, Deus deu uma instrução ao nosso líder espiritual, e a gente acha que a gente sabe mais do que Deus que deu a instrução. E o povo, ele entendeu
que a instrução veio de Deus. O povo entendeu que Josué estava sendo instruído por Deus. No capítulo 1 de Josué, capítulo 1, verso 5, Deus fala com Josué assim: você nunca será derrotado, e eu estarei com você todos os dias, assim como fui com Moisés. Então, quando Josué declarou para o povo israelita: ó, vamos ter que fazer isso, o povo israelita entendeu que era a voz de Deus, porque o povo israelita viveu muitos milagres através da voz de Deus saindo da boca de Moisés. Então agora não havia mais Moisés, mas havia um líder que teria que ser respeitado. Então, querido, nessa noite eu quero te dizer uma coisa: respeite a liderança. Respeite a sua liderança, o seu patrão. Muitas vezes a gente está trabalhando e fala: ai, meu patrão, a gente perde a nossa bênção por falar demais. E às vezes o patrão quer dar um aumento, às vezes o patrão quer te promover, mas você começa a falar pelos cotovelos, aí o patrão vai lá e corta de tesourão, o patrão vai lá e deixa a promoção para lá. Queridos, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, porque Ele já nos entregou. Ele não ia dar uma guerra para Josué que já estivesse totalmente vencida pelos homens. Ele falou assim para Josué: Josué, é sua, a terra é sua, vai lá e conquista, eu tô te dando. Ele não falou assim: ó, Josué, vai lá, enfrenta, bate, espanca, mata quem tem que matar. Ele não falou isso. A ordem foi: vai lá e toma posse. Sabe o que é isso? Eu já te dei. Então você sai da sua zona de conforto, aprende a ser obediente. Aprenda a andar com o povo obediente. Isso que o Senhor está falando comigo. Aprenda a andar com o povo obediente, querido. Porque quando a gente aprende a andar com o povo obediente, nós somos obedientes. A nossa geração será uma geração obediente. Muitas vezes nós somos desobedientes, queremos que os nossos filhos sejam obedientes. Nós somos desobedientes, queremos que o nosso pastor, a nossa pastora seja obediente. Os princípios temos que começar por nós mesmos. Eu tenho que saber com quem eu ando. Se a pessoa com quem eu ando é uma pessoa obediente, então eu vou seguir ali junto. Agora, se a pessoa com quem eu ando é fofoqueira, é desobediente, é uma pessoa que fala mal, é uma pessoa tóxica, o que vai acontecer? Você nunca vai ser vitorioso junto com essa pessoa. Você vai sempre ter uma vida derrotada. Você vai ter sempre uma vida de contaminação. O Senhor está falando com você nesta noite assim: aprenda a andar com pessoas obedientes ao Senhor. Aprenda a andar com pessoas que vai te conduzir à vitória. Porque se aqueles homens andaram com Josué, porque eles entendiam que Deus era na vida de Josué, e através de Josué, aqueles homens foram conduzidos à vitória, porque Josué era um homem obediente, Josué era um homem temente a Deus, e aqueles homens que foram levantados para fazer essa volta com Josué, seguiu a mesma coisa, o mesmo padrão que Josué seguiu. Então temos que ser constantes. A palavra de Deus vai nos dizer lá no livro de Colossenses, capítulo 4, verso 2, continue firme na oração, sempre alertas, e orem dando graças a Deus. Dê graças a Deus, continue firme e constante, né? A palavra de Deus vai dizer no livro de Josué que Josué teve que ser constante, dar 6 voltas em 6 dias, uma cada dia, a constância. Eu estava até falando com meu esposo que é como se a cidade de Jericó ela estivesse com elos, e cada dia, correntes, elos, né? E cada dia que o povo marchava, dava uma volta, é como se um elo fosse quebrado. Então a constância, né, ali na oração, a constância na obediência a Deus, a constância na obediência à liderança, ela vai fazer com que elos sejam quebrados, né? Fortalezas sejam quebradas para que você possa alcançar a sua bênção, para que você possa alcançar a vitória que o Senhor já liberou. Mas para isso precisa constância
na sua oração, a constância na sua caminhada, a constância na sua caminhada à igreja, a constância na sua caminhada com o seu grupo de oração, a constância na caminhada da leitura, a constância na caminhada da oração, a constância na caminhada da comunhão, porque também não adianta, querido, eu tô em casa, eu tô servindo ao Senhor, mas a palavra diz que tem que ter comunhão. O Senhor, quando chamou Josué, ele mandou Josué pegar um povo para que pudesse caminhar com ele, quer dizer, comunhão. Ele não poderia falar, Josué, você é o líder, então você vai caminhar sozinho 6 vezes, e no sétimo dia você vai caminhar 7 vezes, vai gritar sozinho, porque você é o líder. Não, ele falou, olha, você vai chamar um grupo, e vai com você esse pessoal. Ele estava falando assim, olha, precisa de um líder, mas também precisa da comunhão. Precisamos ter comunhão com os nossos irmãos, comunhão com a nossa liderança, para que possamos conquistar as terras que Deus já liberou para as nossas vidas. Só que muitas vezes a gente fala assim, não, sou eu e Deus sabe da minha vida. Não, querido, vai na tua congregação, procura o teu líder de oração, procura o teu líder e fala assim, aonde eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para ajudar a gente a conquistar mais almas para o Senhor? Então, o que está faltando nessa noite é obediência e constância. Essa é a palavra que o Senhor liberou no meu coração. Obediência e constância. Obediência e constância. Tá cansado? Caminha a um versículo na palavra de Deus que diz assim, se teu irmão te chamar para caminhar 1 milha, caminhe 2. Sabe, seja mais constante, mais fiel, mais estamos juntos, né? Porque às vezes a gente fala assim, estamos juntos, mas eu tô junto aqui e você na tua. E aquele povo precisou estar junto para conquistar. Então, realmente, querido, é a união que diz o ditado que faz a força. O Senhor queria ver união no meio daquele povo. O Senhor queria ver obediência no meio daquele povo. O Senhor queria ver constância no meio daquele povo. E o Senhor, eu creio que naquele momento, no 7º dia, no dia do grito da vitória, o coração de Deus se alegrou por causa da obediência. Então, queridos, que possamos ser obedientes para que possamos alegrar o coração do nosso Deus através das nossas atitudes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Aprendemos muito aqui hoje sobre constância, né? Sobre ser firmes e constantes, sobre obediência, sobre direção de Deus, sobre esperar, sobre fazer as coisas no tempo certo. Deus possa abençoar a tua vida. Vamos fazer a nossa oração final. Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Deus possa abençoar a sua casa. Glória a Deus nesse final de semana e abençoado em nome de Jesus. Tá? Deus venha poderosamente mover as mãos dele sobre você e que você possa ser constante, que você possa caminhar em direção a Deus. Que você possa caminhar em direção àquilo que Deus tem para você. Se você ainda não tem uma igreja, procure uma igreja perto da sua casa. Se quiser estar aqui conosco, venha para cá. Rua Florencio Lima, quadra 9, lote 2, tá? Sarapuí, tá bom? Ministério Recomeçar, uma igreja apostólica. Estaremos aqui de braços abertos para você. Mas se perto da sua casa tiver uma, que eu creio que tenha uma, até mais de uma, que você se sinta bem, vá lá, entre, receba uma oração, fale com Deus, aleluia, e sirva-o em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, nessa hora nós oramos, Pai, agradecendo, Pai, por esse final de semana abençoado. Eu oro agora por cada um que o Senhor está do outro lado, Pai, em nome de Jesus, entra com salvação, libertação, quebra de jugo, quebra de maldição, livra do Covid, livra de todo o mal, Senhor, a cada um que vai estar vendo esse vídeo agora, ou depois, aqueles que vão estar vendo depois, que essa palavra venha edificar a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Pai, Senhor, venha, Senhor, sobre as nossas vidas, abençoa, Pai, a cada um do nosso Facebook, Senhor, a família, os amigos, Pai, todos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai,
Trabalha na vida dos teus filhos. Honra, Pai, a cada um, Senhor. Opera milagres, prodígios e maravilhas, ó Pai. Senhor, assim nós oramos e assim nós pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe cada um, tá? Na próxima sexta estaremos juntos. Tivemos que transferir a live para hoje, tá? Devido a algumas coisas ontem. Mas sexta-feira que vem estaremos às 20 horas aqui de novo, em nome de Jesus, para trazer uma palavra para edificar a sua vida. Amém? Fique na paz. Deus abençoe.